Me ajeitando aqui para a gente começar a live de hoje sobre o nosso encontro diário com o título Conversando com Deus através da leitura do Evangelho e a respectiva reflexão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 23. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e a protestar, dizendo, que Deus não permita isto, Senhor. Isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Queridos amigos e amigas, mesmo com a batucada lá fora, vamos refletir um pouquinho sobre o Santo Evangelho de hoje. A tentação na vida de Jesus provinha também de seus amigos mais íntimos. Por isso, ele se mantinha atento, tanto em relação aos seus inimigos declarados, quanto àqueles que estavam também ao seu redor, até de Pedro. Jesus teve de repreender a Pedro. E Jesus teve de se precaver também. Este apóstolo reagiu forte quando Jesus anunciou seu destino de sofrimento, morte e ressurreição. Pedro desejava para Jesus um futuro feito de glória e sucesso, êxito total.
sem a morte física de Jesus, logicamente, no pensamento de Pedro. Não um fim trágico, numa cruz ainda. Por isso sugeriu-lhe não nutrir pensamentos que não se convinham com a sua condição de Messias, o Filho enviado de Deus. A preocupação do apóstolo aparentemente dava mostras de ser fruto de sua amizade sincera com o Mestre, seu amor pelo Mestre. Todavia, Jesus não pensava assim. Antes, percebeu imediatamente, na intervenção do discípulo, a presença do tentador. Demônio tentando através de Pedro. Daí a dureza com que o tratou, chamando-o de Satanás. Jesus foi duro com Pedro, mas ele percebeu a manifestação do espírito maligno do demônio, querendo tirar ele do foco da missão. Pedra de tropeço, insensível para as coisas de Deus, não conseguia entender, ter discernimento das coisas de Deus. Pedro não conseguia, só que pensava nas coisas do homem, a amizade com Jesus, que ele ficaria com eles o resto da vida. Se Jesus tivesse dado ouvido à sabedoria humana de Pedro, teria sido infiel ao Pai. Mas, por outro lado, ele também elogiou Pedro e nomeou Pedro como chefe dos apóstolos. Deu ordem para Pedro perdoar pecado, para ele reter pecados, e disse que ele era Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Por um lado, ele chamou Pedro de Satanás, mas por outro lado, enalteceu também a Pedro. Isso quer dizer que nós temos falhas incríveis, mas também temos qualidades incríveis, assim como Pedro. Não era possível realizar o modelo Messias glorioso prescindindo da cruz. Não era possível realizar essa missão sem passar pela cruz. E Pedro não entendia isso. Sem passar pela cruz, sem pactuar com os projetos contrários àqueles do Pai. O pensamento de Deus é o contrário do pensamento dos homens. O Mestre não estava disposto a escolher o caminho da ambiguidade, servindo a dois senhores. Sua vida estava toda nas mãos do Pai. Não seria um discípulo simples. Mesmo o escolhido para ser líder da comunidade, que era Pedro, quem o desviaria do seu caminho. Nem o Pedro, que lhe amava muito, que inclusive escolheu para dirigir os apóstolos. Neste evangelho de hoje, quando Jesus fala que tudo que desligar na terra será desligado no céu, tudo que se desligar na terra será desligado no céu e também ligado igualmente, ele se institui o sacramento da confissão, da conciliação com Deus. E quando ele diz que Pedro tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, neste momento Jesus dá indícios de como seria a igreja dele, que contaria com Pedro para ser o chefe dos apóstolos, e também institui, como eu já disse, o sacramento da confissão. Não é invenção da Igreja Católica. Todos os sacramentos, os 7 sacramentos, são instituídos por Jesus Cristo, através de texto bíblico, comprovadamente ratificado por textos bíblicos. Não são invenções da Igreja Católica os 7 sacramentos, que são 7 sacramentos maravilhosos que nós costumamos dizer como católicos, 7 presentes maravilhosos de Deus para nós católicos. E assim Jesus chama até Pedro de Satanás e ao mesmo tempo considera Pedro o líder dos apóstolos. Jesus observa também nossas falhas, mas também enaltece as nossas qualidades. Senhor Jesus, abre meus olhos para eu detectar e rejeitar tudo quanto que possa me desviar do caminho de Deus, do reino de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso,
Rei do universo, Criador de todas as coisas, eu vos louvo, eu vos rendo graças e acima de tudo vos agradeço. Tu és um Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, sabe antecipadamente o que é necessário para cada um de nós. Por isso que devemos sempre agradecer, muito mais do que pedir. Tu não precisamos nem pedir, porque tu providencias e cuida até dos pássaros dos céus. Tu cuidas até mesmo das ervas do campo, que será queimada. Será que é perecível? Perecerá. E nós somos seres humanos, que tu nos fizestes a tua imagem e semelhança. Portanto, dentro de nós existe uma pequena centelha do teu coração. Se cuidas dos pássaros e cuida das ervas, muito mais de nós que somos semelhantes a ti. Deus, tu que és onisciente, então na tua gloriosa presença eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Entrego nas tuas mãos o meu ser, a minha existência, o meu existir, a minha alma. Entrego nas tuas mãos os meus familiares. Entrego nas tuas mãos os meus amigos. Entrego nas tuas mãos a humanidade. E tudo que eu pedir para ti vai ser em nome do teu Filho Jesus Cristo. Também agradecer em nome de teu Filho Jesus, nosso irmão e Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. É muito importante que a gente faça uma oração no final da reflexão para fortalecer o nosso espírito com o dom da fortaleza do Espírito Santo. Deus abençoe você.